Oi gente, tudo bem? Eu sou Luciano Naganawa, CEO da Labenu. A gente já falou sobre JavaScript e HTML aqui nos vídeos e hoje vai ser um complemento para fechar o trio de super-heróis do front-end. Para o trio ficar completo, só falta ele que estiliza elementos, deixa tudo mais bonito e até consegue fazer algumas animações. É claro que eu só podia estar falando do CSS. O CSS é a sigla para Cascading Style Sheets, que na tradução para português ficaria alguma coisa como folha de estilo em cascatas. É a ferramenta responsável pela estilização, ou seja, como os elementos vão ser renderizados no site. Em 1994, Ho-Kwon Lee e o Bert Boss propuseram o CSS como uma forma de facilitar a programação de sites, que era muito complicada na época. As pessoas tinham que escrever códigos complexos para fazer algumas tarefas simples, como por exemplo, fazer uma tabela. Em 1995, o CSS1 foi desenvolvido pela W3C e veio para complementar o HTML. O CSS já está na sua terceira versão. Utilizando o CSS, você pode trabalhar com várias características do seu layout, como por exemplo, as cores, as fontes, os tamanhos dos títulos e dos links, os posicionamentos, as imagens de fundo e até as animações. Além disso, o CSS é muito importante para que você segmente tamanhos de tela para que o seu site fique responsivo. Há três formas de usar o CSS. O inline é quando a gente descreve a propriedade direto no elemento. Essa forma tem total prioridade na hora da renderização do elemento, então ela sobrescreve todas as outras formas de utilizar o CSS, como nesse exemplo que está aparecendo aqui na tela. O external elemento, a estilização é toda feita no mesmo arquivo da estrutura, o HTML, mas fora da tag. Nós colocamos o CSS na tag style, que por sua vez fica dentro do head. E no externo arquivo, a estilização é feita num arquivo próprio externo, e nós devemos linká-lo no HTML. Normalmente é o mais indicado para as coisas ficarem um pouco mais organizadas. Agora é importante a gente falar sobre os seletores, que são a base da sintaxe do CSS. Eles determinam as tags HTML às quais o estilo é aplicado. Os seletores primários são aqueles que permitem você selecionar diretamente um item, ou todos os itens daquele tipo. Eles podem ser classes, IDs ou tags. Indicamos um ID no CSS utilizando o hashtag, ou aquele símbolo do jogo da velha. Às vezes queremos colocar uma estilização em um só elemento, e para isso atribuímos a ele um ID que deve ser único. Podemos atribuir um estilo a uma tag HTML, e todos os elementos que usarem essa tag vão seguir essa regra. Indicamos uma classe CSS começando por ponto. Ao invés de colocarmos diretamente a tag que queremos estilizar, a gente tem que atribuir uma classe aos elementos HTML. É boa prática que os seletores tenham nomes claros para facilitar o entendimento. E não tem como a gente falar de CSS sem explicar as propriedades. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês alguns exemplos de propriedades, mas no CSS existem inúmeras possibilidades, tá bom? Portanto, não se preocupe em decorar todas as propriedades do CSS. Vamos falar primeiro sobre a propriedade display. Ela permite especificar como os elementos HTML serão dispostos na página, mantendo assim a organização na tela. Existem algumas possibilidades para essa propriedade. Nós vamos falar de block, inline, inline block e none. O display block faz com que o elemento ocupe toda a largura disponível. Cada elemento block começa uma nova linha. O display inline faz com que o elemento ocupe toda a largura necessária. Um elemento inline não começa uma nova linha. O display inline block faz com que o elemento ocupe toda a largura desejada. Um elemento inline block não começa uma nova linha. Podemos alterar a altura, o height, e a largura, width. O display none faz com que o elemento desapareça da tela. Há também outros tipos de display mais modernos e usuais, como por exemplo o grid e o flexbox. Os dois são utilizados para resolver os mesmos problemas, mas cada um com a sua lógica. O flexbox é mais bem utilizado quando a gente está trabalhando com os elementos em uma só dimensão, por exemplo uma linha ou uma coluna. O CSS Grid é ótimo quando a gente está trabalhando com elementos em duas dimensões, principalmente para definir a estrutura de uma página, o que poderia ser um pouco mais difícil utilizando o Flexbox. A próxima propriedade que eu vou explicar é a Margin, que é utilizada para criar espaço ao redor dos elementos, fora das suas bordas. Com o CSS você tem controle total sobre as margens, e você tem propriedades específicas para definir o espaçamento para cada um dos lados do elemento: inferior, superior, direito e esquerdo. E um último exemplo de propriedade que eu trouxe para esse vídeo é o padding, que faz com que as informações de um elemento se distanciem das bordas dele. Além disso, o CSS permite você utilizar variadas unidades de medida. Há dois tipos de sistemas de medidas. As unidades absolutas, elas são mais comuns e não dependem de um valor de referência, como por exemplo o pixel. As unidades relativas são um pouquinho mais complexas.
Elas são calculadas tendo como referência uma outra medida pré-determinada e ajudam a criar disposições mais dinâmicas. Um exemplo desse tipo de unidade é a porcentagem. O pixel e a porcentagem foram só dois exemplos, existem diversas outras unidades disponíveis no CSS. A melhor forma de dominá-las é com a prática e com a experiência. Eu dei só uma introdução ao CSS. Existe muito conteúdo disponível sobre essa tecnologia e inúmeras formas de você trabalhar com ela para criar páginas mais interativas e atrativas esteticamente. Na sua versão mais atualizada, o CSS 3, nós vimos algumas melhorias em relação às versões anteriores, tornando essa tecnologia ainda mais essencial para você trabalhar com o desenvolvimento web. Eu agradeço por vocês terem visto até aqui e não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Nos vemos em breve.